Olá e bem-vindos ao tema de hoje, o Antigo Egito, uma dádiva do Nilo. Podcast nos trilhos da história. Comecemos, antes de mais, por agradecer o apoio ao nosso canal. Muito obrigada por subscrever e, claro, também por assistir. Sabemos que a história do Antigo Egito se funde com a mística do rio Nilo. É e sempre foi uma relação duradoura e eterna. Ao abordarmos a importância do rio Nilo para os egípcios, questionamos o modo como este recurso natural influenciou e moldou a forma de vida desta civilização. Perguntamos de que modo os egípcios souberam aproveitar todas as potencialidades que o seu rio tinha para oferecer. E como este rio foi objeto de adoração por parte deste povo. A expressão atribuída ao historiador grego Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, tem vindo ao longo dos tempos a justificar o aparecimento desta brilhante civilização no nordeste de África há mais de 5.000 anos. E assim foi. A prosperidade do Antigo Egito ficou a dever-se ao Nilo. É um rio imenso. Conta com cerca de 6.650 km de extensão, sendo um dos mais longos do mundo. Só para termos uma ideia. Atualmente, o Nilo atravessa uma dezena de países africanos. A sua nascente fica a sul da linha do Equador e o rio Nilo corre no sentido sul-norte até alcançar o seu delta, que é a região na qual se divide em vários braços e forma um leque. Depois, vai finalmente desaguar mais a norte no mar Mediterrâneo. Ao percorrer e irrigar as terras marginais, o Nilo possibilitou a existência de comunidades agrícolas numa faixa de terra rodeada por dois desertos, o da Líbia e o da Arábia. De facto, a vida dos egípcios, dos antigos egípcios, foi regulada pelo ciclo das suas águas. Anualmente, e por causa das chuvas tropicais do interior de África, entre os meses de junho e setembro, o caudal do rio aumentava e inundava as margens. Por outras palavras, podemos afirmar que transformava esta região árida num verdadeiro paraíso. Quando finalmente o rio recuava, entre os meses de outubro e junho, os sedimentos aí depositados pelas inundações tornavam os solos extremamente férteis. Começava então a altura de semear. E todos os esforços dos egípcios se concentravam no cultivo de vários produtos agrícolas. Tal era o caso do milho miúdo, do trigo, da cevada, do linho ou do papiro. Depois, era no mês de março que tinha início a época das colheitas. E assim se completava todo o ciclo anual. A boa qualidade dos solos egípcios tornou assim possível o desenvolvimento de uma economia de produção assente na agricultura e na criação de gado. Permitiu a acumulação de excedentes que se destinavam não apenas ao armazenamento para consumo próprio, como também estimulou o desenvolvimento do comércio com outras regiões. Note-se que o Nilo é um rio navegável e, como tal, foi usado também como via de comunicação e de transporte. Percebemos que os egípcios souberam tirar partido deste precioso recurso natural. Empenharam-se na necessidade de controlar os fluxos de água e desenvolveram métodos de irrigação. Construíram diques e construíram reservatórios para a retenção das águas,
Desenvolveram uma rede de canais destinada a levar a água para terrenos mais distantes. Inventaram e utilizaram ferramentas para bombear a água do rio e de outras fontes, como é o caso do chaduf. O chaduf impressiona pela sua simplicidade. Tratava-se, basicamente, de um mastro de madeira comprido, preso no meio a um ponto de apoio. Numa das suas extremidades tinha um peso e na outra, oposta, um recipiente, um balde suspenso. Funcionando em movimento pendular, o chaduf permitia com eficiência o bombeamento de grandes quantidades de água e possibilitava o seu transporte de locais mais baixos para terrenos mais elevados. Muitas outras técnicas foram usadas pelos egípcios. Algumas ainda hoje nos deixam um vislumbre do cuidado que os egípcios depositavam no seu rio. Por exemplo, ainda hoje são visitáveis alguns nilómetros, poços de grande largura destinados à medição das flutuações do nível das águas do rio. Por tudo isto, o Nilo foi necessariamente objeto de veneração e de adoração por parte dos egípcios. Assim, não podemos deixar de evocar o curioso deus Hapi, a divindade egípcia que personificava as águas do rio Nilo. Apesar de ser um deus masculino, Hapi era representado como uma figura andrógena com enormes seios volumosos e um grande ventre. De certa forma, relembra outras representações iconográficas, como é o caso, por exemplo, das famosas Vênus do Paleolítico. Em suma, Hapi era uma importante divindade associada à fertilidade e, claro, à fecundidade. Para os egípcios, este deus reforçava a ideia de que, após uma inundação, a terra tornava-se perfeita para o plantio. O Nilo era, assim, uma fonte de vida para o Egito. Graças a ele, a civilização egípcia desenvolveu-se, floresceu, tornou-se protagonista de um legado histórico incrível que ocupa um lugar de destaque na história da humanidade. É e será para sempre uma das mais importantes civilizações do mundo antigo. Muito obrigada por assistir e até breve.